Graça e paz ao nosso Senhor Jesus, a todos os ouvintes da TV Manchete Missões, que Deus abençoe grandiosamente nosso dia, que venha abençoar nós todos os dias aqui no mundo, a nós ter segurança nele. Vamos dar graças a Ele, porque só Ele que pode dar a proteção divina para nós. E lembrando que hoje é Sexta-feira Santa, vamos ficar em reverência ao nosso Senhor, que Ele nos dá o que nós precisamos aqui no mundo. Assim, antes, o Espírito Santo falou comigo que é para falar para o povo que as pessoas não estão enxergando a verdade, que a verdade liberta a pessoa, pois todos que estão com a visão, que não tem visão, que estão em visão turva, que elas hoje vão ter a libertação desse problema, enxergar a verdade, que todos devem ver a verdade para conseguir ser libertos em nome de Jesus. Glória ao nosso Senhor. Aqui quando disse aqui em Mateus, no capítulo 27, que dizia que Jesus foi sepultado já quase noite, quando chegou da cidade de Arimateia, o homem chamado José. Ele também naquele lugar era seguidor de Jesus e foi pedir a Pilatos o corpo de Jesus para sepultá-lo. Entregaram ele. Então José pegou o corpo e enrolou num lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois orou, colocou ele lá uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente do túmulo. Assim elas estavam lá esperando para ver o que ia dar e como ia ser, porque a promessa era que ele ia ressuscitar. Mas como as pessoas eram cegas naquela época, hoje em dia os espíritos ruins também querem cegar as pessoas para não enxergar a verdade. E nós devemos vigiar para nós não acontecer para nós isso. Então, o guarda do túmulo, no dia seguinte, isso é o dia depois da Sexta-feira Santa, os chefes, os sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: Governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Eles chamaram Jesus de mentiroso, que em 3 dias ele ia ressuscitar. Depois de 3 dias serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo
que ele foi ressuscitado. Pois essa última mentira seria pior do que a primeira. Ele quis dizer que Jesus estava mentindo que ia ficar ressuscitado e que no terceiro dia ia ressuscitar. E como eles pensavam que os discípulos iam roubar o corpo e dizer que tivesse ressuscitado, e nem acreditavam e nem enxergavam a verdade. Mesmo que deu a escuridão quando Jesus morreu na cruz, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, que eles estavam fazendo coisas que eram muito mal aos olhos dos humanos aqui e para Deus. Mas só que como tinha que cumprir a Bíblia, Deus deixou acontecer. Glória ao nosso Senhor. Assim Ele vai abrir os olhos das pessoas para enxergar a verdade, para elas não se deixarem enganar. Elas devem viver a verdade e enxergar a verdade. Glória ao nosso Senhor. E assim seja, em nome de Jesus. Aquele pé de zimbro já era uma providência de Deus na vida de Eli. Todos os chefes líderes que Deus deixou aqui no mundo, eles tinham a sua missão, e cada um vai viver a sua missão aqui no mundo. Glória ao nosso Senhor.